Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao podcast do Pensando Agilidade. Esse é o primeiro episódio do Papo de Agilidade. Eu sou o Leonardo Cruz, aqui fundador do Pensando Agilidade, que é não só um canal no YouTube, mas também uma comunidade onde a gente troca experiências, traz práticas, traz teorias para que a gente possa aplicar isso no nosso dia a dia. E eu estou aqui com a minha co-anfitriã, minha amiga, minha parceira, a Letícia de Paula. Boa tarde, Lê. Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu sou a Letícia, trabalho aqui em conjunto com o Léo, com o time aí do Pensando Agilidade. Hoje eu tô aqui para tocar essa frente aí com vocês. E no tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre maternidade. A mãe ágil. Quem é a mãe ágil? Quem é essa pessoa que ah, trabalha, mas ao mesmo tempo vive a maternidade no seu dia a dia? A gente traz uma pessoa super especial aqui para nós, que é a Everise, mais conhecida como EV. A EV Oliveira, que é empreendedora, consultora em gestão, design educacional, mãe do Enzo, esposa do Marcel, a sócia na Apple. Você me corrige depois, EV, por Tá favor. certinho. EV, muito boa tarde. Se apresente, EV. Obrigada, gente. Muito bom estar com vocês. Acho que o papo de maternidade sempre me atraiu, até porque a maternidade ela foi um grande divisor de águas na minha vida, né? Ela mudou muita coisa. E eu costumo muito falar para as pessoas, eu falei, quem me tornou gestora foi meu filho, que antes do meu filho eu não era gestora. Eu não sabia gerir, eu não sabia gerir gente, eu não sabia cuidar das pessoas, eu não sabia, principalmente, entender os nossos limites, né, da nossa relação com o trabalho. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui conversando sobre ser mãe, que é uma coisa tão maravilhosa. Eu amo ser mãe. Acho Ah, que que maravilha. ser mãe é um dom natural, né? E eu acredito que você deve ter tido uma virada de chave no momento da sua maternidade. Fala um pouquinho aí, como foi a sua trajetória antes da maternidade, e aí depois a gente já prepara para poder trazer a virada de chave. Mas primeiro fala um pouquinho da sua trajetória antes da maternidade, como que era, qual que eram os desafios que você falou que aprendeu a ser gestora depois que o Enzo nasceu. Como que era para você ser uma gestora talvez 1.0 e não e não uma gestora 3.0 como a gente fala hoje? Nossa, tudo a ver, Léo. Foi isso mesmo, assim, eu sempre tive uma vida muito corrida, né? Eu sempre fui muito executora, né? Sempre fui, trabalhei, antes do Enzo nascer, eu tinha uma atuação dentro das áreas de marketing, né? Então, trabalhava em empresas de branding, de desenvolvimento de branding collections, muitas feiras, muito evento. Isso demandava de mim. Também trabalhei com entretenimento. Então, isso demandava de mim um sangue, suor e lágrimas, né? Então, aquela dedicação de o além das horas do trabalho, né? Então, eu cheguei a trabalhar 12, 13 horas, né? Tinha uma dedicação extrema, né? Depois eu fui ter a minha própria agência de marketing e eu acabei dormindo, eu dormia no chão da agência porque não dava tempo de ir para casa, de comer, de tomar um banho. Então, assim, os esforços que eu tinha, e eu me considero, assim, naquela época, eu acho que eu era workaholic, né? Então, workaholic não tem legenda para a gente dizer o que que é workaholic, mas é aquela pessoa louca por trabalho e achar que a única coisa que existe no mundo é trabalho. Trabalho. E eu tinha muito isso, né? De uma dedicação extrema, de me conectar muito com o negócio, de. Hoje até tinha um papo no LinkedIn falando muito disso de vestir a camisa. Você não tem que vestir a camisa da empresa, tem que vestir a sua, né? Tem uma briga mesmo sobre isso, né? E eu sempre fui aquela pessoa de vestir a camisa da empresa, de lutar pelos objetivos, e isso me demandava muito, né? Da minha própria vida pessoal. Mas eu não tinha essa percepção. Eu achava que era natural trabalhar 13, 14 horas, dormir no chão da agência.
né? Viajar a trabalho, coisa que eu detesto, né? Mas tipo, era bom, né? Viajar a trabalho. Então, assim, eu acho que até o Enzo chegar, eu acho que a forma com que eu fui trabalhando foi muito rolo compressor. E como eu tinha esse jeito de trabalhar, você imagina como que era trabalhar comigo? Tinha uma ideia de que tipo de gestora que eu era? Quer dizer, Letícia, você não consegue ficar comigo depois das 6 horas para a gente resolver isso? Você já está indo embora? Mas como assim? Ainda é 6 horas? Não terminou ainda. É legal, porque então você era uma pessoa extremamente workaholic, focada no trabalho, focada no business em si, e acabava afetando o convívio com as outras pessoas. Afetava, sem Tá. dúvida. Então, depois que o Enzo nasceu, você se sente muito mais maleável, você se sente aberta a ouvir e a acolher as pessoas? Léo, foi uma transição. Isso não aconteceu do dia para a noite, né? Quando eu engravidei do Enzo, eu percebi assim, opa, a vida não é só trabalho. Agora tem algo muito maior na sua vida do que seu trabalho, né? Então, eu acho que quando a gente não é mãe, a gente ainda não sabe o poder que tem um filho na nossa vida. Então, quando esse filho chega, a gente descobre a parte daquilo que a gente não sabia que precisava, né? Então, até então eu não sabia que eu não era inteira, que eu só era um pedaço, né? E quando o Enzo chegou, eu me tornei plena, eu me tornei inteira, né? Então, eu acho que é um pedaço de mim que me faltava que eu não sabia, né? E esse pedaço de mim que chegou, que faltava e eu não sabia, me trouxe novas competências, porque ele exigiu de mim, né? Então, o Enzo não foi um bebê fácil. Ele começou a dormir mesmo, ele já tinha 1 ano e 6 meses. Ele chorava todas as noites, todas as noites. E quando eu tive o Enzo, já no finalzinho da minha gravidez, eu já senti que algumas mudanças importantes iam acontecer comigo. E uma dessas mudanças meu, para que agora tu vai ser mãe. E aí eu parei mesmo, gente. Eu parei por 2 anos e 3 meses na minha carreira. Você pensa que é o movimento de uma pessoa workaholic para depois uma pessoa que fica em casa cuidando do filho, Foi um né? impacto muito grande, né? Você sentiu bastante, né, Muito, Vi? muito, mas então essa mudança, essa transição não foi assim, ai, dormi workaholic, fiquei grávida, acordei e uó, não. Foi uma transição, né? Então, quando eu passei por esse momento de entender o passo a passo do meu filho, de fazer as comidinhas para ele, de cuidar dele, né? De sentir que a troca que o filho vem para nos ensinar, né? Você pensa que seu filho nasce, você vai ensinar um monte de coisa? Não, ele vem já te ensinando, né? Desde esse processo da gravidez, ele já vem ensinando para a gente muita coisa. E aí eu acho que foi isso. Essa transformação ela foi acontecendo, ao ponto de quando eu voltei para o mercado, confesso que foi difícil voltar, né? E eu me compadeço com todas as pessoas que passaram por isso, porque para o bebê eu não sei se é tão doloroso, mas para a mãe é. A separação, depois que a gente volta passou o período, né, aquele período talvez mais importante, que o bebê precisa tanto da mãe, né, muitos cuidados, e ele pode ficar com alguém durante o dia para você poder ir trabalhar, foi uma fase difícil para mim. Eu ia trabalhar chorando, gente. Que bonitinha. Eu ia trabalhar chorando, eu chorava de saudades, eu sentia o cheiro do meu filho, e eu ficava, agora é hora de não sei o quê, agora é hora de não sei o que lá, né? Então, assim, é um processo mesmo, né? E eu fui amadurecendo isso, fui entendendo, né, toda essa transformação que eu estava precisando realmente passar por ela. E aí, quando eu voltei para o mercado, eis que vem uma surpresa, né? A capacidade que eu comecei a ter, como você falou, Léo, em ser mais resiliente, em ouvir mais as pessoas, prestar mais atenção nas pessoas, porque eu não prestava atenção, né?
fazer combinados, fazer acordos, que é uma coisa que eu também não fazia na minha gestão 1.0. E eu acho que essa foi a grande transformação mesmo, de ter esse entendimento do tempo do amadurecimento de uma criança e o tempo do amadurecimento de um profissional, né? Nem todo mundo é pronto para receber tudo no meio do, né? Naquele momento, a gente precisa aprender a desenvolver o outro. Até então, eu nunca achava que a capacidade ou a responsabilidade pelo desenvolvimento, eu achava que era de cada um. Depois eu passei a olhar e falei, não, eu tenho como gestão uma corresponsabilidade em ajudar o outro a se desenvolver. Então, acho que essa foi a grande sacada. Olha que legal. Então, você, como gestora, percebeu que tinha essa responsabilidade de desenvolver os outros. Então, praticamente, você estava aplicando a sua maternidade dentro do seu modelo de gestão. E isso é uma coisa que dá para sentir. Não sei a lei, mas para mim é muito visível claro, o seu jeito de tratar, o jeito de falar com as pessoas, o jeito de conduzir os momentos. É muito gostoso estar junto com você, né? E a forma, eu conheci o Enzo, tá, gente? Então, Uhum. eu posso falar um pouquinho. A forma que você trata o Enzo é muito carinhosa, é muito amorosa. E dá para ver que você se dedica a ele. E eu imagino no seu modelo de gestão você também deve Vai se um dedicar às cisco agora, pessoas. Léo. Eu faço das palavras do Léo as minhas também, porque, né, conheci a Eve faz muito pouco tempo aí, e ela foi super solícita, super parceira aí, em me receber junto aí na comunidade com o pessoal. Então, assim, só tenho coisas boas para falar dela. Vocês são queridos. Mas, Eve, então vamos lá. Você juntou essa fome com a vontade de comer e começou a acompanhar. Como que Hum, você ajuda a desenvolver habilidades das pessoas, a dar hum, feedback, a dar conselhos? Como que você aplica isso no seu dia a dia? uhum. Léo, eu posso te dizer assim que nesse meu despertar, eu comecei a me interessar por algumas ferramentas que até então eu nunca tinha procurado. E entre elas foi justamente o autoconhecimento, né? Foi uma busca, né, para tentar entender o que está acontecendo comigo e poder ajudar os outros e vice-versa. E eu faço disso uma razão de trabalho. Você nunca vai conseguir fazer o outro enxergar que ele tem muita habilidade, ou pouca habilidade, ou muita competência, pouca competência, se ele não se enxergar, se ele não olhar para si mesmo. Então, para isso, eu estudei muito algumas ferramentas e eu vou citar para vocês uma ferramenta que eu amo, que é o Eneagrama. Enneagrama, a primeira vez que eu aprendi foi distinguir meu estilo de personalidade, ou seja, meu padrão de comportamento, na verdade não é estilo de personalidade, o Enneagrama é o padrão de comportamento. Então, eu aprendi a descobrir que o meu padrão de comportamento, né, ele tem uma tendência de enxergar o mundo com uma determinada lente, né? E a partir dessa tendência do comportamento, eu vou ter algumas ações e reações. Isso vai formar o meu estilo, né? Minha maneira de me comunicar, a minha maneira de agir com os outros ao meu redor. Então, quando eu estou entendendo que eu tenho que fazer um time amadurecer, ou tenho que puxar alguém para uma expectativa de um cargo que precisa elevar, por exemplo, um pouco mais o nível de comunicação, melhorar o estilo de comunicação, criar mais engajamento, um exemplo. Eu tenho que fazer a pessoa olhar para si mesma. Então, o autoconhecimento, né, é essa provocação, né, da gente ajudar o outro também a olhar para si, né, falar, cara, você percebeu, né, você percebeu que neste momento você fez isso, 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 que você deixou de fazer tal coisa? Então, eu acho que o autoconhecimento ele é a primeira chave. Se você não reconhecer em si
desculpa, você nunca vai conseguir desenvolver algo que você mesmo não É. reconhece, né? E como você está desenvolvendo, por exemplo, no seu filho, Uhum. essa cultura de autoconhecimento, de auto-performance, porque eu acredito que à medida que a gente se conhece mais, a gente vai querer produzir mais, a gente vai querer ter sonhos grandes, porque sonhar pequeno dá o mesmo trabalho do que sonhar grande. É, Então, pelo que eu vi, você incentiva muito o Enzo a se expressar, a sonhar, a desejar coisas maiores. Como que você trabalha isso nele no dia a dia? E como você aplicaria isso também no dia a dia do time? aham. É, primeiro que cada um tem seu tempo, né? E às vezes é importante a gente entender que eu tenho quase 50 anos, meu filho tem 15, né? Então, vamos lá. Primeiro que assim, criança você tem que deixar aprender a andar sozinho com as próprias pernas, cair, machucar o joelhinho, sentir uma dorzinha e falar, ui, tá na hora de eu aprender a andar melhor, né? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu penso eu que, e como mãe, eu preciso respeitar a liberdade dele, né? A liberdade dele ser o que ele é e o que ele quer ser, né? Em segundo momento, eu sempre fui uma pessoa muito. Eu tenho alguns trabalhos olhando para essa coisa da área comportamental versus vocacional e traçar as duas coisas, né? Então, eu sempre olhei para o meu filho e sempre vi algumas coisas nele, assim, que sempre, desde pequenininho, ele vem se mostrando. Então, assim, só para você ter uma ideia, ele tinha 9 meses, ele engatinhava muito. Era uma criança que a gente não conseguia pegar em lugar nenhum, porque ele engatinhava muito rápido. E aí ele engatinhava, engatinhava, e eu morava numa casa assobradada, né? Aí eu vi ele subindo as escadas, assim, engatinhando. E quando eu cheguei lá no quarto, ele estava em cima de um quadro do Ayrton Senna, porque tinha um quadro do Ayrton Senna encostado, assim, no chão, e ele em cima do quadro do Ayrton Senna, assim, encantado, assim, com a foto do Ayrton Senna, com a foto do carro, né? Então, sempre aqui, esses pequenos registros, eles não passaram desapercebidos por mim. Eu sempre fico prestando atenção, né? Falar, esse menino aqui, ele tem uma ligação com carros, com automóveis, e eu sempre comecei a guardar essas coisas. E o tempo foi passando e eu sempre fui registrando isso. A tendência dele sempre foi gostar de filmes de Velozes e Furiosos, e carros, e coisas de engenharia. E eu sempre observei que, falei, ó, é uma tendência para engenharia. Agora, de repente, o carro pode ser só um hobby, uma paixão, né? Que a gente também tem nossas paixões. Sim. Sorte de quem trabalha no dia a dia com as suas próprias paixões, né? Então, eu sempre olhei para esse lado, desses pequenos detalhes, dessas pequenas escolhas dele, das pequenas descobertas, e eu sempre fui mostrando isso para ele. Nossa, como você gosta de carro, né? Olha como você fica horas vendo vídeos sobre engenharia do mundo, tem as maiores engenharias do mundo, tem uns negócios assim aí no History, né? Então, são essas pequenas coisas que às vezes a gente pode ir dando como insight, e isso funciona muito para o time. Então, às vezes a pessoa não percebe que você fala assim: Nossa, Léo, você manda bem na comunicação, né? Você já reparou que quando você abre a boca, você dá um show, né? São pequenas coisinhas que a gente vai no dia a dia e funcionando de uma forma verdadeira, transparente. Eu acho que o líder tem esse papel, ele tem esse papel de estar olhando para esses pequenos talentos, habilidades em comuns e sempre trazendo isso no dia a dia. Eu sempre fiz isso com todas as pessoas que passaram por mim. Eu acho que ninguém saiu ileso disso. E quando a gente se desconecta das empresas em que a gente trabalhou juntos, sempre vem alguém que fala assim, ó, você lembra que você falou para mim que gostava de tal coisa? Eu falei, ah, lembro. Olha aqui, ó, estou me dedicando para isso agora. Então você vê como essa capacidade que a gente tem de, com pequenos insights, uma pequena observação, poder ajudar no autoconhecimento do outro. Sabe aquela coisa, Léo, do empurrãozinho que eu estava precisando era alguém me dar uma força, para Sim. acreditar no meu potencial. Porque, gente, quem não acredita no nosso potencial é a maior parte das pessoas. Raramente a gente escuta alguém falar assim: ó, vai atrás disso daqui. Não, Você leva a jeito isso daqui. Raramente alguém leva claro que isso da não. gente, né? Se nós mesmos não enxergarmos quem somos nós de verdade, esperar alguém realmente falar, olhar para nós, né? A gente fica sentado esperando.
É verdade. E a gente gasta pouquíssimo tempo na nossa relação de trabalho falando sobre a gente, Sim, né? Falando sobre o que a gente gosta, pessoas que a gente passou muito tempo juntos e algum dia depois surge numa mesa do bar, o cara fala, pô, mas eu sou apaixonado por fotografia. Ah, você nunca me falou isso, né? E de repente lá no teu negócio estão precisando de uma mão na área de fotografia, você vai para o mercado procurar alguém e você não dá oportunidade para aquele teu amigo que é apaixonado por fotografia que trabalha sim, lá dentro do teu negócio, sim, né? Então acho que a gente procura clusterizar muito, olhando só para cargos, vagas e execuções, e a gente esquece no dia a dia que a gente é humano, né? A gente é um ser muito mais complexo e a gente precisa aprender a se aproveitar mais nas nossas relações, né? sim. Legal. EV, deixa eu te falar. A gente está quase encerrando aqui o nosso bate-papo, mas eu quero pedir para você deixar uma mensagem para essa mãe que é gestora, que é empreendedora, que é criadora de história, que é heroína e que está aí no dia a dia trabalhando, empreendendo, gerenciando, criando. Deixa uma mensagem para essa mãe aí que vai nos ouvir, que vai ouvir o podcast e vai ver o vídeo do Pensa na Agilidade. Ai, que graça. Nem sei se eu sou capaz de mandar uma mensagem assim tão poderosa, né? Uma vez eu vi num filme uma pessoa que estava se casando e ele era o pai da noiva. E ele chegou para a noiva dentro do salão que ela estava se arrumando e disse assim para ela: O que eu pude fazer por você na minha vida foi amar a sua mãe todos os dias. É o que eu pude fazer de melhor para você. Então aquilo me tocou muito, sabe? Que eu acho que tem essa relação de amor, né? Que eu acho que todas as mães do mundo precisam de amor, né? Precisam ser amadas. E isso, uma mãe sendo amada, é o que há de melhor para o filho. Então, se ela estiver fazendo algo por ela mesma, se ela estiver sendo, que ela é o maior exemplo para o filho, né? Então, tudo que a gente pode desejar de melhor para o nosso filho é que a gente tenha sucesso, é que a gente seja feliz, que a gente faça o que a gente ama, mesmo que a gente esteja exausta, que a gente esteja cansada, que as atribuições e o cansaço é diário. Mãe é uma função que não tem feriado, não tem descanso, né? E dos pequenininhos exigem muito da gente, dos maiores exigem também, né? E os nossos papéis, eles vão se transformando ao longo do tempo. Então, a mãe que eu fui quando meu filho era pequenininho, era uma mãe que exigia, né? Eu precisava dar mais cuidados, né? E a gente passa por muitos momentos, né? Eu sempre negociei muito essa questão dos meus momentos com meu filho. Então, por exemplo, sempre disse na empresa: gente, eu só quero deixar uma coisa clara para vocês. Quando o telefone tocar e o meu filho estiver precisando de mim ou ele estiver doente, me esqueça. Tipo, respeita a minha prioridade, sabe? Lá no meu backlog, meu filho está em primeiro lugar, tá escrito lá, Enzo. O resto se vira, a gente dá um jeito, né? Então, acho que a minha mensagem é essa, né? Que todas as mães do mundo possam receber amor, serem amadas pelas pessoas que são, pelas suas verdades, pela sua complexidade. A gente é brava mesmo, a gente pega no pé mesmo, né? Mas eu acho que tudo que a gente está fazendo, que você puder fazer de melhor para o seu filho, sendo você mesma uma pessoa que se ama, sendo você mesma uma pessoa que se respeita, que põe limites, que põe limite no trabalho também, sem medo de ser feliz. E tem uma coisa, empresa que não respeita você pelo papel que você é mãe, não fique. Não é lugar para a gente trabalhar. Não é mais lugar para a gente estar no mundo que não nos respeite na nossa vida pessoal, que não respeita que a prioridade na nossa vida é nosso filho.
né? Então, acho que o meu recado é esse. Mesmo que doa, vai embora, sai, vai para um lugar onde te respeitam, vai a um lugar onde toca o telefone, você precisa socorrer teu filho, ninguém vai torcer o nariz. Vai para um lugar onde a mulher que fica grávida, ela é louvada, né? E não, nossa, ficou grávida, aí agora a gente vai ter que pagar e ela não vai trabalhar. Não, não é isso. Então a gente não está mais afim disso. A gente está afim de lugares mais conectados com a nossa própria vida, né? Sim. Que mensagem bonita, Evê. Obrigada, viu, pela mensagem aí pro pessoal. Eu acho que vai levar aí no coraçãozinho de cada um. Ah, Agradeço aí, Evê, pela sua palavra, pela sua participação. Letícia, obrigado aí também pela sua participação. Eu sei que a gente está aí na dinâmica, estamos aprendendo todos juntos. Ainda mais com a Ivê, que também nos educa aqui, Sim, como, diariamente. como membro do Pensando Agilidade. E quero agradecer. E para você que ouviu, que nos acompanhou até aqui, um feliz Dia das Mães é. e um até mais. Obrigada, Beijo pessoal. para nossas mães, né? Tão especiais. Sim. Beijo, mãe!